Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à Oficina do Artesanato. E no vídeo de hoje eu venho trazendo essa sainha aqui, tá bom? É uma sainha de praia, tá? Tem uma abertura aqui. Deixa eu ver se tem que mostrar assim pra vocês, peraí. Aqui, ó. Tem aqui uma... Botei aqui um negocinho. Tem esse fio aqui para puxar, né, para ajustar na cintura. Botei um acabamento de pérola, que nem gosto, né? E ela tem uma abertura aqui do lado, ó. Tá bom? Ou se você quiser botar para frente, também fica a critério de cada um. Tá bom? Essa sainha aqui eu fiz com esse fio aqui, ó. Cadê? É um tamanho P, esse aqui, tá bom? Tamanho P. TM, tá bom? Eu fiz com esse fio aqui, ó. Que já vou logo depois falar pra vocês se eu gostei ou não. Já depois é ótimo, né? Aqui, ó. Eu usei praticamente o novelo todo, ó. Sobrou só isso aqui. Então, caso você queira fazer um tamanho G, né? Que eu acho que o M também dá pra fazer com um novelo só. Com esse fio, aconselho vocês comprarem 2 novelos. Tá bom? E eu usei, nesse trabalho aqui, eu usei agulha 2,5, mas aqui na aula eu só vou fazer uma pequena amostra, tá? A gente vai utilizar aqui o fio charme, pode até fazer com charme também, ou ânio, Camila Fashion, o que vocês preferirem fazer. Uma fita métrica, eu vou usar aqui na amostrinha agulha 2 milímetros, não vai ver aqui, ó. 2 milímetros, tesoura, um marcador, depois eu vou dizer porquê, tá? É opcional, mas depois eu falo porquê. E uma agulha de tapeçaria para a gente fazer os arremates e a costura lateral, tá bom? Eu espero que vocês gostem, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, tá bom? Esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2024, né? Desejo a todos um feliz ano novo, que esse ano seja melhor do que 2023. E bora lá pra aula. Esse ponto, por isso que eu falei que vocês precisam da fita métrica. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão medir no quadril de vocês, tá bom? A quantidade que vocês quiserem ali, vai ser a quantidade de correntinha que vocês vão fazer, tá? Eu aconselho fazer um pouco maior, porque para passar por baixo, né? Não sei se você quiser passar por cima também, pelo braço, mas faça um pouco maior do que o seu quadril. Tá, tipo, esse meu que eu fiz, o manequim tem 90 centímetros de quadril. O manequim que eu tenho aqui em casa. Então eu fiz 100 centímetros de correntinhas. Tá bom? Esse ponto aqui é um ponto múltiplo de 7 mais 3. Então vai fazendo 7 correntinhas até o tamanho que vocês quiserem. Tá? Chegou no tamanho certinho, acrescenta mais 3 correntinhas. Tá bom? Eu vou fazer aqui só uma pequena amostra, tá bom? Para mostrar para vocês como é que é. Eu vou fazer aqui 28 correntinhas. Trabalhei aqui 28 correntes, eu vou fazer mais 3. Então, 1, 2, 3. Eu vou laçar o meu fio e vou contar. 1, 2, 3, 4 e na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço e pulo. 1, 2, 3 e no quarta correntinha eu faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntes, laço e pulo. 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto alto. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Vou pular 1, 2, 3 e na quarta eu faço um ponto alto. Tá bom? A gente vai trabalhar assim até o final. Pulando aqui, ó, fazendo 5 correntinhas e pulando 3, na quarta faça um ponto alto. Faça 2 correntes, pula 2, na terceira um ponto alto. 5 correntes, pula
3 e na quarta um ponto alto. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no final. A gente vai trabalhar da seguinte forma aqui. Eu fiz 5 correntes, eu vou laçar e vou contar. 1, 2, 3. Na quarta eu faço um ponto alto e vai me sobrar uma correntinha, perdão. Aqui a gente faz mais um ponto alto. Que nem a gente começou aqui com 2 pontos altos. A gente vai terminar a carreira com 2 pontos altos também. Bom, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, mais uma correntinha. Laço, vou virar aqui meu trabalho e aqui, ó, nessas 5 correntinhas eu vou contar. 1, 2, na terceira correntinha eu faço um V. Aqui, ó. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Eu faço 2 correntes, laço, aqui ó, eu coloco um meio ponto alto, aqui ó, trabalho a metade do ponto, laço, trabalho a metade do ponto aqui no próximo ponto alto e fecho tudo de uma vez. Trabalho 2 correntes, de novo, ó, 1, 2, na terceira correntinha eu faço um V. A gente tá fazendo tipo um V para cima e um V para baixo, tá vendo? 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, trabalha metade do ponto aqui, metade do outro ponto e tiro tudo de uma vez, tá bom? Ele tá ficando assim. Pronto, pessoal, eu trabalhei aqui meu último Vzinho, tá? Nesse espacinho aqui de 5 correntes. Agora eu faço uma correntinha e vou dar 2 laçadas e vou trabalhar um ponto alto duplo aqui, ó, no último ponto alto. Puxo 2 e puxo 2, tá bom? A gente sempre vai terminar da mesma forma que começou aqui a carreira. Tá bom? A gente começou com 4 correntinhas mais uma. Agora a gente fez uma correntinha e um ponto alto duplo. Faço 3 correntes, viro o trabalho, venho aqui em cima desse pontinho alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, laço, em cima do próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Vou trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou pular isso aqui, ó, e vem direto no próximo ponto alto. A gente tá fazendo isso aqui, agora. Faço 2 correntes e venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Trabalha 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, pulo esse Vzinho aqui, ó. E venho lá no próximo ponto alto. Tá bom? Pronto, tô chegando aqui no final. Depois que eu fiz esse ponto alto aqui, eu laço e venho direto aqui, ó. Pulo uma corrente e venho aqui, ó, na correntinha ao lado, ou conta de baixo para cima. 1, 2, 3, na quarta corrente faço um ponto alto. Tá bom? Agora eu vou subir de novo 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4. E mais 3 correntes. Laço. Viro meu trabalho. A gente vai vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto alto aqui. E vamos fazer metade do ponto. Laço, trabalho a metade do próximo ponto e tiro tudo de uma vez, tá? A gente já fechou aqui, ó. Vou fazer 1, 2 correntes, vou laçar e de novo aqui, ó. 1, 2,
Na terceira correntinha eu faço o V, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Trabalho 2 correntes, venho no próximo ponto alto, trabalho a metade do ponto, laço, trabalho a metade do ponto, tiro tudo de uma vez, tá? Quando chegar aqui no finalzinho eu volto. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no final, fiz aqui o meu último trabalhinho aqui, ó, fechei. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar 2 vezes e venho aqui, ó, contando aqui de baixo para cima, 1, 2, na terceira correntinha eu trabalho um ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Tá bom? A gente fechou aqui o trabalho, o desenho. A partir de agora é repetição, né? Opa, mexi aqui na coisa. Mas eu vou fazer mais um pouquinho com vocês, tá bom? Porque a carreira que a gente vai trabalhar a seguir é que nem essa aqui de baixo, tá bom? Eu vou fazer 3 correntinhas, laço. Nós fizemos 3 correntinhas na carreira anterior. É na correntinha aqui do lado. Ou se quiser contar daqui pra cá, ó, fica até mais fácil. Ó, aqui temos o fechamento do ponto. 1, 2, aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Venho aqui nesse ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto. Tá vendo aqui, ó? Tá na mesma direção. Aqui. Porque o que a gente tá fazendo aqui foi o que a gente fez aqui embaixo. Com diferença que aqui, ó, a gente colocou em cima dessa correntinha aqui. Tá bom? Se já quiser colocar um marcador aqui, ó, é opcional, tá? Como eu falei no início do vídeo. Aqui, ó. Tá bom? Para não se perder. Agora eu trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, laço. E vem direto aqui, ó, no ponto alto seguinte. Trabalho 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto seguinte. Faço uma, só desmanchar aqui porque veio só a metade do fio. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, vem aqui, ó, no próximo ponto alto e vou laçar aqui o fio. Uma, 2 correntes e um ponto alto aqui no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Perdão, pessoal, eu esqueço quando tô gravando de tirar todos os sons do telefone. Mas o pessoal fica me ligando. Vamos lá. Fiz aqui 5 correntes, vou laçar e vou contar aqui, ó. 1, 2. Na terceira corrente eu faço um ponto alto. E na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Tá bom? O trabalho tá ficando assim. Agora a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas que equivale a um ponto alto duplo e mais uma correntinha. Laço. Conto 1, 2, na terceira eu faço o V. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Trabalho 2 correntes e vou fechar esse trabalho aqui, ó, esse motivo aqui. Trabalho a metade do ponto, laço, trabalho a metade do ponto e fecho tudo de uma vez. Tá bom? É só repetição agora já, tá bom, pessoal? Mas eu vou fazer mais, como eu falei, mais um pouquinho para que ninguém se perca.
Tô chegando aqui no final, vou fazer aqui o V, né? Eu faço uma correntinha e um ponto alto duplo no último ponto aqui, ó. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho, faço um ponto alto aqui em cima desse ponto alto do V, 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no final da carreira. Vou trabalhar 1, 2, 3 correntes, vou dar 2 laçadas e venho aqui, ó, no ponto alto, no último ponto alto, que são as 3 correntinhas que a gente subiu, e trabalha um ponto alto duplo. Vou subir 1, 2, 3 correntes, laço. Aqui, ó. Vou contar daqui pra cá que eu acho mais fácil, ó. Tem aqui o ponto que a gente fechou junto, tá vendo? Aí vem 1, 2, aqui, ó, na terceira correntinha, daqui pra cá, no caso. Se for daqui pra cá é a primeira. E faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço. E faço um ponto alto. Faço vamos ver aqui, ó, 1, 2 correntes e faço um ponto alto. A gente já tá fazendo de novo, tá? Essa carreira aqui é que nem essa carreira aqui, ó, que nem essa aqui. Agora é só repetição, gente, né? Caso vocês fiquem com dúvida, é só olhar aqui, ó, tá vendo? O que eu tô fazendo aqui é o que eu fiz aqui, é o que eu fiz aqui. A próxima será que nem essa, a seguinte será que nem essa e a outra, a última será que nem essa aqui, tá? Esse trabalho aqui esse desenho aqui é feito por 4 carreiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tá começando já a primeira carreira do desenho, tá? Aí vocês façam o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Contanto que a gente pare nessa carreira aqui, ó. Então, pessoal, como eu falei, vocês soubam o tamanho que vocês quiserem, mas tem que terminar nessa carreira aqui assim, ó. Que nem a que a gente começou, para fazer o passa-fita, tá? Vou terminar aqui a minha, tá? Não vou subir mais. Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3, viro. Em cima desse ponto alto aqui, eu vou colocar mais um ponto alto. Agora eu faço 1, 2 correntes e eu vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira eu faço um ponto alto, somente um ponto alto. Faço 2 correntes, trabalho um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. Por isso que é bom terminar essa carreira aqui, porque vai ficar mais fácil de fazer o passa-fita, tá bom? Faço 2 correntes, pulo 1, 2 e faço um ponto alto. 2 correntes, faço um ponto alto. Chegando aqui no final, ó, só os dois, trabalhar os 2 pontos altos. Pronto, pessoal. Passa-fita ficou assim, ó.
pra gente passar o cordãozinho depois por aqui para amarrar. Agora eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixo, todo o trabalho. Eu faço uma corrente e nesse mesmo lugar aqui eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui no espaço eu faço 2 pontos baixos. Eu não vou fazer ponto baixo em cima dos pontos altos, tá? Mas se teu ponto for muito apertado, aí você pode fazer, tá bom? Já vou direto para o próximo espaço e faço 2 pontos baixos. Aqui, ó. Vou fazer até lá no final e já volto. Por que eu tô falando isso, gente? Porque como a gente tá pulando esses pontos aqui, é como se estivesse dando uma diminuída, tá? Ele pode acabar dando uma leve encolhida aqui, tá bom? Mas é bem perceptível. Não vai mudar em nada, não. Eu trabalhei aqui até o final. Fiz um ponto baixo nessas 3 correntinhas aqui, né? Que equivale a um ponto alto. Agora eu vou fazer uma corrente. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá bom? E coloco 2 pontos baixos aqui dentro desse ponto. No próximo, 2 pontos baixos. Aqui a gente tem aquelas 4 correntinhas que equivalem ao ponto alto duplo. Aonde tiver essas 4 correntinhas aqui, tanto desse lado como do outro. Perdão. Aonde a gente tem ponto alto normal aqui, ó, a gente vai colocar 2 pontos baixos em cada um deles. E aonde a gente tiver as 4 correntinhas, no caso esse lado aqui, a gente vai estar com ponto alto duplo. A gente vai colocar 3 pontos baixos. Se o teu ponto for muito apertado, você pode até colocar os 4 pontos baixos. Mas eu vou colocar somente 3, tá bom? Aqui eu tenho um ponto alto, eu coloco 2. Aqui eu já tenho um ponto alto duplo, que são aquelas 4 correntinhas, eu vou colocar 3. Até lá no final. Pronto, que fiz aqui as meus 2 pontos baixos, eu já coloquei um ponto baixo em cima do ponto alto. Vou trabalhar agora uma corrente e no mesmo lugar eu vou colocar um ponto baixo, tá bom? Vou fazer mais um ponto baixo que é no próximo ponto. Aqui a gente tem aquele espaço de 3 correntes e espaço de 2 correntes. Aqui a gente vai seguir 3 pontos baixos e 2 pontos baixos. Se você quiser fazer ponto baixo aqui, problema nenhum, tá? Eu não vou fazer. Só vou fazer pontos baixos mesmo dentro aqui das correntinhas, tá bom? Então aqui eu tenho um espaço de 3 correntes, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Aqui eu tenho um espaço de 2, eu faço 2 pontos baixos. Aqui eu tenho 3, eu faço 3 pontos baixos, tá bom? Vou fazer assim até lá no final. Pronto, eu fiz aqui até o final. Já coloquei um ponto baixo em cima desse ponto. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Agora é só seguir o que a gente fez aqui do lado de cá, tá? Onde tem ponto alto, 2 correntes, 2 pontos baixos. Onde temos ponto alto duplo, né? Aí será 3 pontos baixos, tá bom? Até chegar aqui no final. Pronto, gente. Chegando aqui no final, que eu fiz 2 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo em cima do ponto, uma correntinha, mais um ponto baixo nesse mesmo espaço e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez a carreira, tá? Geralmente eu não fecho assim, eu corto o fio e prefiro fechar, porque quando é ponto baixo, eu prefiro fechar da outra forma que eu costumo fechar aquele passar agulha assim, ó, quer ver? Tava procurando minha agulha, gente, eu nunca acho as minhas agulhas. Vamos lá. Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo. Ó. Passo aqui mesmo, onde que eu fiz a correntinha.
e fecho. Vem aqui atrás e arremato o fio. É assim que eu costumo fechar o acabamento em ponto baixo, tá bom? A saia praticamente está pronta, né? Depois é só vocês fecharem aqui, ó, do tamanho que vocês quiserem. No caso a minha, aquela saia ali, vou até medir quanto que ela tem, peraí. A minha ficou com 45 centímetros de altura, né? E o fechamento dela eu fiz por 23 centímetros. Mas vocês façam o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, pessoal, eu vou prender aqui, ó, bem nas correntinhas, ó. Tô fora da câmera, olha isso. Aqui, ó, tem a correntinha de um lado e aqui a correntinha do outro. Vou prender meu fio aqui. Depois eu dou um nozinho pra não soltar. É somente para mostrar para vocês como eu costuro, mas vocês podem costurar da maneira que vocês estão acostumados, tá bom? Eu pego aqui, sempre, ó, colocando na mesma posição, tá bom? Eu pego a alcinha de trás desse aqui e a alcinha de trás desse aqui. Eu não faço assim, tá? Eu venho aqui, ó, ao lado, coloco a minha agulha na alcinha de trás do ponto baixo e na alcinha de trás do outro ponto. Aqui, ó. Só nessas duas alcinhas que eu pego, tá bom? Praticamente quase todas as costuras que eu faço é assim. Eu já falei pra vocês, eu não sei costurar, né? Mas essa aqui eu achei fácil. E o legal dela é que ela não fica aquela coisa lá atrás, ó, tá vendo? Que incomoda às vezes a pessoa, né? Ela fica assim. Vem na próxima, ó. Vem aqui no próximo ponto. Cuidado para não pegar na direção errada, tá, pessoal? E vocês vão trabalhando dessa forma até o tamanho que vocês quiserem. Se quiser fechar também tudo, né? Aí fica a critério de cada um. Eu tô muito cega, gente. Tá bom? Tá. Tá. Ela praticamente tá pronta. Você que parece até a sainha da Barbie. Agora a gente vai fazer o cordãozinho para passar aqui, ó. Tá bom? Pronto, pessoal. Dei um zoom aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o cordãozinho. Ignore minha unha, tá? Pelo amor de Deus. A gente faz o nozinho inicial. Faço uma, duas correntes. Vou até fazer ela um pouquinho mais larguinha para mostrar para vocês aonde que a gente vai começar a colocar os pontos. Introduzir a agulha, perdão. Faço duas correntes. Nessa primeira correntinha aqui, ó, eu laço, busco o fio, laço de novo e fecho. Eu vou virar aqui. Estão vendo aqui essa argolinha aqui? A gente vai introduzir nossa agulha aqui. Eu vou laçar, puxar o fio, laço e fecho, tá bom? Viro o trabalho. Aqui a gente tem essa argolinha e essa aqui, ó. Dessa vez a gente vai pegar as duas. Ó, puxei o fio e fecho tudo de uma vez, tá bom? Tá ficando feinha assim, gente, porque tá focando mais a mesa do que a minha mão. Porque eu deixei ela mais larguinha, tá bom? Ó, aqui a gente tem dois fios, ó. Esse aqui e esse aqui. A gente vai pegar os dois, tá? Virar aqui, trabalho.
puxo aqui e fecho. Viro de novo, ó. Introduzo aqui minha agulha. Tá vindo fio que não é pra ver. Pronto. E fecho. Introduzo minha agulha aqui, nesses dois fios, ó. Puxo um fio e fecho, tá bom? Vou até fazer agora um pouquinho mais apertado para vocês verem como é que ele fica bonitinho. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só uma sugestão, tá? Mas se vocês quiserem fazer só correntinhas para prender lá na sainha, aí fica à vontade, que é critério de cada um. Eu gosto de usar esse fio aqui, esse cordão aqui, tá bom? Que eu acho ele bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele fica, ó. Ele fica assim, ó. Eu acho ele uma graça, esse cordãozinho. Bom, aí vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem também. Eu fiz aqui o tamanho da saia mesmo. Essa minha saia aqui, né? Ela tem 100 centímetros, né? 1 metro. Por quê? Porque o manequim, ele tem 90 centímetros de quadril, mas eu fiz com 10 centímetros a mais. Pra quê? Pra que quando for puxar assim, ó, possa passar por baixo, né? E entrar e depois só ajustar aqui, ó. Tá bom? Gente, eu achei tão bonitinha essa saia, ficou uma graça, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá bom? Vou pedir aqui para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, comentem, compartilhem o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida eu tô aqui para responder. E até a próxima aula.